Agora que eu tenho certeza que você já sabe melhor o que é o conceito de pressão de vapor, vamos falar um pouquinho mais a respeito dele, vamos aprofundar um pouco nessa história, tá certo? Então, olha, na aula passada, no vídeo anterior, eu falei dessa unidade de pressão atmosférica, né? Eu usei esse valor aqui, 1 atm, mas ela tem um sinônimo muito disseminado também, a física usa bastante, que seria os 760 milímetros de mercúrio. Não se assuste se você nunca ouviu falar nessa unidade, ela é um tanto quanto estranha também, tá? Mas ela representa exatamente a mesma coisa que 1 atm, vale 760 milímetros de mercúrio, tá? Se você estiver na beira da praia, onde você queria estar agora, então a pressão atmosférica pode ser expressa dessa maneira ou dessa maneira. Conforme você sobe a altitudes maiores do que zero, a pressão atmosférica vai diminuir, tá bom? A gente também falou que a pressão de vapor seria a pressão que os vapores de um líquido vão exercer sobre a superfície de um líquido. Vamos aumentar essa definição agora? Bom, se isso daqui é líquido, a gente sabe que é pela movimentação das moléculas que algumas vão extrapolar a superfície do líquido para formar esse vapor. Só que conforme algumas vão para o estado de vapor, algumas vão retornar para o estado de líquido. Tá? E essa história de pressão de vapor, ela vai ser estabelecida quando for obtido um equilíbrio aqui. Traduzindo, para cada molécula que sofre o processo de evaporação, tem outra molécula que está sofrendo o processo de condensação. É um equilíbrio, tá? O mesmo número que vai de moléculas é igual ao número de moléculas que vai retornar para a superfície líquida. Nesse equilíbrio, a gente diz que é um equilíbrio dinâmico, porque as coisas não param, tá? Nesse momento é que vai ter o conceito de pressão de vapor atuando. Olha, eu estou usando uma situação aqui que a gente está em Londrina a uns 28 graus Celsius mais ou menos, e esse valor é hipotético. Se eu tivesse um copo d'água, como eu já mostrei no vídeo anterior, a gente não enxerga, mas as moléculas no estado de vapor estão ali. Eu vou falar do número agora. Qual é a pressão de vapor dessa água aqui? Tá? Então, isso aqui tem um valor muito pequeno, quando comparado, por exemplo, à pressão atmosférica. E é um valor que, obviamente, eu consultei na literatura, não teria isso decorado, porque, como eu disse, a pressão de vapor ela varia com a temperatura. Se eu aumentar meio grau Celsius ou menos, eu estou variando a pressão de vapor. Tá? Mas nessas condições que eu estou aqui agora, 28 graus Celsius, a pressão de vapor dessa água aqui seria de 30 milímetros de mercúrio. 30 milímetros de mercúrio. É bem inferior ao valor da pressão atmosférica. O que eu vou fazer de novo? Levei isso daqui ao fogo. Tá? Finja que é um vidro que pode resistir ao fogo. Conforme vou aumentando, o número de moléculas que vão para o estado gasoso vai aumentando também. Aumentei a temperatura, aumento a pressão de vapor. Agora a gente tem número para exemplificar. Eu estava a 30 milímetros de mercúrio, estou aumentando a temperatura, a pressão de vapor vai para 50, 100, 200, 500, 700, até o momento que ela vai chegar. Pressão de vapor igual a 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, ela se igualou à pressão atmosférica. Todos esses conceitos eu falei na aula passada. Eu só queria reforçar agora com vocês, tá? Essa ideia com valores específicos para ficar mais claro, não deixar tudo num vídeo para não ficar tão pesado. Lembrando que essa situação hipotética tem que ser na beira da praia, porque é nessa situação que a gente vai ter a pressão atmosférica igual a 1 atm, ou, se preferir, expresse nesse valor. É tudo a mesma coisa, beleza? Subir a montanha, com certeza a água vai ferver temperaturas menores do que 100. Então, na sua casa, a menos que você mora na praia, se você fizer esse experimento, você vai observar que a água está fervendo a uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. É muito fácil de constatar. Só lembre que a água que você está usando para ferver não vai ser água pura, tá? Se for a água da torneira, se for a água mineral, que seja água destilada, não é água pura. Então, tem um interferente aí também, que não estamos abordando agora, mas certamente vai influenciar no ponto de ebulição desse seu material. Vamos falar de uma situação agora em que a água vai ferver acima dos 100 graus Celsius. Isso também é possível. Eu tenho aqui um esquema de uma panela de pressão, beleza? E ela tem água no seu interior. Se essa panela tivesse destampada, ela não teria serventia nenhuma. Eu colocaria
no fogo e a água ia evaporar, ia sofrer o processo de ebulição, termo mais correto aqui, tá? De maneira como aconteceria nesse copo ou em qualquer outra superfície que não tem um diferencial, como é o caso da panela de pressão. E o diferencial dela vem do fato de que ela não deixa o vapor escapar. Então, conforme você vai aquecendo, as moléculas vão certamente passando para o estado de vapor. Lá no meu copinho, se eu deixar ele lá no fogo, vai tudo embora. Não vai sobrar molécula de água nenhuma. Todas vão passar para o estado de vapor. Mas aqui na pressão, aliás, na panela de pressão, a gente tem um empecilho físico. As moléculas não saem porque ela é planejada para isso. Ela foi feita para não deixar as moléculas escaparem, tá? Então vai pensando aqui comigo. Dentro de uma situação em que tem uma quantidade de vapor aqui enorme, vamos pensar no micro espaço ali dentro da panela. Esquece todo o resto. Dentro da panela, de tanto gás que você tem ali resultante da evaporação dessa água que era líquida e foi aquecida, de tanto gás que se formou ali dentro e não tem para onde escapar, a pressão ali dentro, na atmosfera no interior da panela, é muito maior do que a pressão fora dela. Então o valor aqui dentro não é de 1 atm, por mais que você esteja na praia. Em qualquer lugar que você estiver, aqui o valor da pressão atmosférica no interior dela é maior do que 1 atm. Isso daqui vai ter uma consequência, tá? Se a pressão atmosférica subiu, eu estou falando da atmosfera dentro da panela, tá? A pressão atmosférica ali é maior do que 1 atm, o que vai acontecer? A pressão de vapor do líquido vai ter que ser ainda maior para que ele sofra o processo de ebulição. Consequência, você tem que aquecer mais, porque o que aumenta a pressão de vapor é a temperatura, é um dos fatores, tá? Então, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a pressão de vapor. E nesse caso ela precisa aumentar mais, porque o valor da pressão atmosférica dentro da panela, por causa da arquitetura dela de não deixar os gases escapar, né? Os vapores, na verdade, a pressão atmosférica ali vai ser maior. Sendo maior, preciso aquecer a água mais e ela ferve a uma temperatura maior. Qual que é a vantagem da panela de pressão? Ela cozinha os alimentos mais rápidos. Por quê? Nela a gente consegue ter água líquida por mais tempo. Então a água permanece líquida ainda depois dos 100 graus Celsius. Então a água que vai cozinhar seus alimentos é a água líquida. O vapor não vai ter tanto efeito sobre esse processo, tá? Então isso aqui seria uma das vantagens da panela de pressão. Beleza? É isso aí. Valeu.